Então, hoje eu vou falar sobre delírio. Então, o delírio é. Ai, deixa eu olhar para o computador. O delírio ele é uma síndrome clínica que é caracterizada por distúrbio da atenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. E essa definição é importante porque ela também é basicamente o diagnóstico. Um ponto importante também é que essa alteração neurológica ela não pode ser explicada por uma alteração neurocognitiva prévia. Então, o paciente tem um Alzheimer, internou, está tendo uma alteração cognitiva. E uma das dificuldades é você diferenciar se essa alteração é nova, que seria relacionada ao delírio, ou faz parte já daquele quadro neurocognitivo prévio. E uma coisa que dificulta, porque esses pacientes são os que mais vão fazer delírio, né? O paciente que tem Alzheimer, o paciente que tem Lewy. Só que um ponto que vai te ajudar a diferenciar, que também é um dos critérios, é que esse curso do delírio ele tem que ser agudo e ele tem que ser flutuante. Às vezes mesmo dentro de 24 horas. E isso que acaba te ajudando a diferenciar se é ou não parte dessa síndrome prévia. Porque essas outras demências, elas são sempre progressivas, nunca apresentam nenhuma melhora significativa. E o delírio acaba sendo bem marcado essa melhora. Às vezes de um dia para o outro é outro paciente. E é importante também que para um paciente desenvolver o delírio, ele tem que ter uma predisposição individual e um fator estressor. Então é por isso que um idoso que tem demência, ele faz delírio só por, às vezes, mudar de leito. E um jovem, que tecnicamente de fatores, assim, idade, demência prévia, ele não teria, mas se ele interna com uma sepsia ou uma pancreatite, algo muito grave, ele pode desenvolver delírio. Então, uma predisposição individual mais um fator estressor. A prevalência nos pacientes internados é de 20% a 50%, e na UTI isso aumenta muito mais, pode chegar a 50% a 80%. Isso por conta do próprio motivo da internação, né? São pacientes muito graves. O local da UTI é um ambiente que às vezes não tem janela, é um espaço mais reduzido, mais diferente do ambiente que ele tem em domicílio. Foi visto em alguns estudos que a permissão da visita dos familiares é um fator protetor do delírio. E ele não tem uma duração estabelecida, então ele pode durar horas, dias, semanas. E uma coisa que pelo menos eu tinha muito quando eu estudei da última vez, é que era uma síndrome que ela é reversível e não traria tantos problemas. Assim, para o paciente é reversível, ele volta, quando você corrige aqueles fatores, ele volta para aquele padrão cognitivo que ele tinha anteriormente. Só que já foi visto que o delírio, ele aumenta a mortalidade desses pacientes. Por isso que tá mais escuro? Tá. Ele aumenta a mortalidade desses pacientes. Quanto mais prolongado for esse período que ele fica em delírio, ele vai acelerar aquela demência que ele tinha prévia, vai aumentar a mortalidade, aumentar o tempo de internação e aumentar as próximas internações dele, só por conta daquele delírio que ele desenvolveu naquela internação. E os fatores precipitantes desse delírio sempre é uma coisa multifatorial e ele pode ser dividido em basicamente três fatores. Então, tem os inerentes ao paciente, que é a idade, a fragilidade, a demência que ele já tinha, baixa escolaridade. Quanto mais baixa, mais propenso ele é a desenvolver um delírio. Comprometimento visual e auditivo, isso é muito importante até na prevenção. Sempre que um paciente ele tem uma alteração auditiva, uma alteração visual, e ele, por exemplo, não traz o aparelho auditivo ou não usa o óculos, que isso aumenta o distanciamento dele com o meio ambiente, isso é um fator que vai acelerar essa alteração cognitiva. Fatores relacionados à gravidade da doença, isso também está dentro da fisiopatologia, então quanto mais grave a patologia de base do paciente, mais ele vai desenvolver um delírio, mais prolongado é. Então, paciente que tem coma, paciente que foi submetido a cirurgia de emergência, um paciente entubado, que está acidótico. E os fatores iatrogênicos, que são das medicações e das medidas que vão ser feitas na unidade. Então, uma sedação muito pesada, alteração de padrão de ventilação, os fármacos que vão ser utilizados, o fato de na UTI ter uma maior alteração do ciclo sono e vigília, até pela luz, os barulhos, né? Então, tudo isso são fatores que vão propiciar. Esse aqui é só para mostrar que basicamente tudo pode causar delírio, então questões psicológicas, questões as infecções, o fato do familiar, então basicamente quase tudo pode causar. O fato do paciente entrar e não reconciliar a medicação é um fator de risco.
ele entrar e você começar uma nova medicação ou parar uma medicação que ele já usava, tudo isso vai favorecer. E as teorias do porquê que isso acontece, aqui mais está sendo estudada ultimamente, até na questão de estudo de biomarcadores, é da hipótese da neuroinflamação. Então, o que se vê é que são os pacientes que têm um quadro inflamatório sistêmico e mais grave são os pacientes que vão desenvolver mais delírio. Então, já tem até uma certa divisão entre os delírios inflamatórios e os não inflamatórios. O paciente que ele internou e fez um delírio só por conta de alteração de espaço ou algo assim, ele é o que vai evoluir melhor do que um paciente que internou séptico e fez um delírio. Tem maior mortalidade. A outra teoria, que essa é mais estudada, é a hipótese dos neurotransmissores. Isso é mais visto nos delírios hiperativos. Então, foi visto que tem uma redução da acetilcolina, que é um neurotransmissor inibitório, e tem um aumento de dopamina, noradrenalina e glutamato, que são neurotransmissores excitatórios. Então, tem essa diferença de padrão no paciente que tem um delírio hiperativo. Aí, a hipótese do envelhecimento neuronal, que entra também no porquê que o paciente idoso ele é o que mais vai ter o delírio. Porque quando você tem uma redução de fluxo cerebral, então um paciente que tem um córtex reduzido, tem aterosclerose, calcificação de artérias, tudo isso vai facilitar, interligando ali com estresse oxidativo, tudo isso é um cérebro mais vulnerável às alterações de homeostase e que vai desenvolver mais delírio. E essa questão de atrofia cerebral é um fator de risco, e também foi visto que os pacientes que têm um delírio prolongado vai desenvolver uma atrofia cortical, principalmente em hipocampo e lobos frontais, e lesões na substância branca. Isso pacientes que ficam muito tempo sob delírio depois da alta, quando você faz biópsia, analisa a histologia, foi vista essa alteração. Outra teoria é da desregulação da melatonina. Isso também é visto nos quadros hiperativos. Então, foi visto que esses pacientes eles têm menores níveis de 6-sulfatoximelatonina, que ele é um precursor da melatonina. Então, por isso, aquela inversão de ciclo sono e vigília. Né? E a hipótese do estresse oxidativo. Então, causas infecciosas, metabólicas, tudo isso vão aumentar as espécies reativas de oxigênio. Como é um cérebro que está mais vulnerável, com alteração de barreira hematoencefálica, vai ter um estresse que vai gerar o delírio. E os biomarcadores. Eles são moléculas que são estudadas para sempre relacionar ou com uma gravidade de uma doença, ou um meio de você predizer que ela vai acontecer, ou de maior mortalidade. E para um biomarcador ele ser bom, ele tem que ser barato, ele tem que ser não invasivo, ele tem que ser fácil de se reproduzir. E dentro do delírio estão sendo estudadas duas classes. Tem os biomarcadores de inflamação sistêmica, o que mais é estudado é o PCR, mas também procalcitonina, interferons, as interleucinas e o cortisol. Porque, da mesma forma que eu falei, os pacientes que são muito mais inflamados, eles são muito mais propensos. Então, o estudo é tentar relacionar sempre ao paciente que tem um maior PCR ao paciente que vai evoluir com maior alteração cognitiva. E tem os biomarcadores de inflamação cerebral, que estão relacionados à morte de neurônio e de células da glia. Eles são mais utilizados atualmente em AVE, em trauma, que são a enolase neurônio específica, que essa está sendo bem utilizada em parada cardiorrespiratória até. Em pacientes pós-PCR, quando eles têm um valor muito elevado, eles são usados para predizer se esse paciente vai ou não evoluir bem ou mal. Então, estão tentando relacionar isso com delírio. Esse S10B, que ele está elevado no líquor e no sangue em lesões do sistema nervoso central e alteração da barreira. Esse não é específico, é para qualquer tipo de trauma, de lesão. A proteína glial fibrilar ácida e o IGF-1, que ele está relacionado com proliferação e sobrevivência neuronal. Então, os pacientes que têm uma redução desse hormônio estão mais relacionados, né?
E essa relação com inflamação e a disfunção cognitiva seria porque essa inflamação e essa elevação do PCR vai causar um estresse oxidativo, esse estresse vai alterar a barreira hematoencefálica e tudo isso vai causar disfunção neuronal. E aí você tem que interligar isso com a fisiopatologia. Então você tem uma inflamação que vai alterar a barreira, que vai alterar os neurotransmissores, alterando a acetilcolina e a dopamina, noradrenalina, você vai ter o quadro clínico, que é de agitação ou de sonolência. E o quadro clínico ele pode ser dividido em hipoativo, hiperativo e o misto. O hipoativo é o paciente que vai ficar letárgico, vai ficar com desatenção, vai ficar mais sonolento. Esse é o mais prevalente que o hiperativo. Inclusive, eu achei que o hiperativo era o mais comum, mas na verdade, essa sensação é porque o hipoativo ele é às vezes desvalorizado, né? O hiperativo ele é muito mais valorizado. O hiperativo, ele vai cursar com agitação, desatenção, é um paciente que vai ficar verborrágico, ele vai trazer mais risco para a equipe, para si próprio. É o paciente que acaba, muitas vezes, tendo restrição física e isso vai piorar ainda mais o delírio. E existe o misto, que é quando o paciente vai ter a variação entre hipoativo e hiperativo, geralmente dentro de 24 horas ele vai ter essa variação. E esses pacientes têm um pior prognóstico. E o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico. Esse método diagnóstico CAM-ICU, depois eu vou mostrar, ele foi feito baseado em uma escala gigantesca. Então, isso é como se fosse uma forma simplificada para ficar mais fácil de você visualizar rápido e definir se aquilo pode ser ou não um delírio. Então, o obrigatório é ser um início agudo de alteração desse estado mental com padrão flutuante, agudo e flutuante. É obrigatório ter comprometimento da atenção e é um paciente que pode ou cursar com pensamento desorganizado ou com alteração de nível de consciência, ou os dois também, mas o obrigatório é um ou outro. E ele foi feito com base nessa escala. Essa escala, ela usa cada uma desses critérios, então início agudo e curso flutuante, desatenção, o pensamento desorganizado, mas ela tem várias perguntas para te auxiliar a definir se aquilo é ou não, dentro daquela questão de você olhar um paciente e não saber se aquilo é uma alteração neurocognitiva prévia ou não, você pode ir na escala ficar na dúvida, não sei se esse paciente está ou não desatento. Se ele responde sim a maioria dessas perguntas, então é um paciente que está desatento. E para evitar falso positivo, o RAS tem que estar acima de -3, isso é um critério de inclusão. E tem uma sensibilidade de 75% e especificidade de 95%. Os exames complementares para ajudar, nem todos são obrigatórios. Você vai fazer a escolha do que você vai solicitar de acordo com a clínica. Então, se você suspeita de infecção, o ideal é coletar as culturas, exame de urina, radiografia de tórax, o exame de líquor, mas sempre pensando na clínica, em qual a sua suspeita principal. Para avaliação de alterações metabólicas, glicemia, os eletrólitos, função renal, função hepática, né, para você fazer um diagnóstico diferencial do rebaixamento, né? A tomografia, a ressonância de encéfalo não é obrigatória, mas caso o paciente curse com redução do nível de consciência, que é um dos critérios que não é obrigatório, aí sim esse exame de imagem é obrigatório você fazer. E no eletroencefalograma, o que você vai encontrar é o alentecimento difuso das ondas, que é uma alteração que geralmente encontra em pacientes com alteração metabólica. A prevenção e incluindo o tratamento, o mais importante, sem dúvida, são as medidas não farmacológicas. Então, teve um estudo que ele incluiu, uma meta-análise que incluiu 11 estudos, e só com alteração de medidas não farmacológicas, você consegue reduzir 53% da prevalência. Uso de protetores auriculares, melhora de higiene do sono, consegue reduzir até 44% a chance. Uma coisa que eu vi também no artigo que eles orientam é tentar sempre manter a mesma equipe que está cuidando, então os técnicos que cuidam daquele paciente diariamente, tentar não fazer uma rotatividade, colocar relógio na unidade para eles conseguirem ter noção de dia, de noite, tentar estimular durante o dia, não deixar dormir demais durante o dia para não inverter também. Também dentro dessa prevenção e
o tratamento. Tratar a desidratação, se for presente, uso de crachá, sempre manter uma comunicação, manter o paciente sempre desperto e interagir com o meio. Atividades que estimulam a cognição, então leitura, os pacientes que leem mais durante a internação desenvolvem menos alterações cognitivas, redução da privação de sono, tentar tirar o máximo de dispositivos que o paciente vai ter, mobilização precoce e redução do comprometimento visual auditivo, que é aquilo que eu falei dos óculos e dos aparelhos auditivos. Na parte farmacológica, o principal é não usar os antipsicóticos, mas o principal das medicações é controlar o paciente que está com dor, corrigir a hipóxia, alterações de eletrólitos, tratar as causas infecciosas, isso de longe é o mais importante. Aquela questão de usar o antipsicótico como uma forma de prevenir, por exemplo, o paciente agitou num dia, e aí a escolha de deixar, por exemplo, uma quetiapina à noite nos próximos dias para tentar prevenir que isso aconteça de novo. Tem vários estudos que falam que isso não tem benefício algum, não reduz mortalidade, não reduz a incidência ou o tempo do delírio. O que tem comprovação é no momento da alteração do hiperativo agudo, você faz uma medida pontual do antipsicótico, pode ser o típico ou atípico, o mais estudado é o Aldol, mas só de forma pontual, não deixar esse antipsicótico nos próximos dias como uma forma de prevenir esse delírio. E os estudos mais atuais, eles estão estudando muito o Precedex como talvez tenha uma redução no delírio, né? A única medicação que talvez tenha esse papel de prevenção, né? Todos os outros antipsicóticos não. E evitar benzodiazepínicos, né? Que eles podem precipitar. E como teve aquela fisiopatologia de alteração da acetilcolina, teve muitos estudos que tentaram ver se os anticolinesterásicos, que são medicações que usam no Alzheimer, se tinham algum benefício. Também não tem algum benefício. E tentar sempre manter as medicações de uso contínuo dos pacientes e não começar nenhuma medicação nova muito diferente, porque isso também pode precipitar. E aí?